Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua reflexão, que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 14, onde diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Bom, aqui o Senhor Jesus ele compara, né? Ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é das crianças. Por que que ele faz essa relação? Porque a criança, ela é inocente. Ela tem uma fé, uma pureza tão grande e que para nós alcançarmos o reino de Deus, nós temos que ser como uma criança. Nós temos que estar livre de impurezas, de rancor. Já percebeu que a criança ela não consegue guardar rancor? Logo, às vezes ela é repreendida e logo ela já tá falando com os pais novamente, já tá brincando com o irmão, às vezes briga, né, ali com o irmão, mas logo já fazem as pazes e já estão conversando novamente. Então, a gente precisa entender que o fato de Deus ele ter comparado, né, ter falado que o reino de Deus é das crianças, não significa que a gente tenha que deixar correr solto. Ah, é criança, então já tá salva. A gente tem que ensinar para a criança o caminho certo. A gente tem que falar qual caminho ela deve andar a partir da sua capacidade de compreensão. Então, nós temos que falar sim na linguagem das crianças, de uma maneira lúdica, né, que ela possa entender mais e de maneira simples, né? Você não vai falar com uma criança do mesmo jeito que você fala com um adulto. A gente tem que entender que a capacidade cognitiva deles, o cérebro deles, não está amadurecido o suficiente para entender algo muito formal. Então, tipo assim, é por isso que nas igrejas hoje tem as escolinhas, porque uma criança num culto, né, dependendo da sua idade, ela não vai conseguir entender a ministração, o louvor. Então, nas escolinhas tem ali as dinâmicas, tem ali a palavra ela é passada de uma maneira mais simples para que a criança venha a entender. Então, a gente tem que sim que ensinar as crianças, né? E deixar elas irem até o reino de Deus. Olha, ele fala: deixai vir a mim os pequeninos. Porque nesse contexto e naquela época tinha, né, algo assim muito desprezado. As mulheres eram muito desprezadas, elas não tinham muito valor na sociedade e as crianças também. Então, o Senhor, ele valoriza as crianças, sabe? Muitas das vezes a gente tem desprezado as crianças, a gente tem colocado elas na frente de uma tela, na frente de um celular e tem anulado elas, né? Tipo assim, eu não quero te ouvir, não quero que você dê trabalho, então você vai sentar aqui, vai ver o seu desenho, vai fazer. Então, entendem que a oportunidade que elas têm uma variedade de informações e que aquilo vai entrando na mente da criança e depois para combater aquelas informações é muito difícil. Então, por isso eu acho que já tem que começar, mesmo que seja bem pequeno, a ensinar a criança esse caminho, né, em que ela deve andar, ensinar a criança a estar mediante a presença de Deus, a buscar o Senhor, porque hoje, todos nós hoje que somos adultos, um dia fomos criança. E será que Deus, ele se orgulha dos adultos que nós nos tornamos, né? Da criação e da educação que nós tivemos. Então a gente precisa entender que é o nosso papel de formar uma geração melhor,
sabe? Eu ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver, vai ser o meu papel, né, de preparar eles para viver nesse mundo, preparar eles para ser alguém melhor do que eu, né? Eles têm que fazer a diferença, né? Eles não ir para o caminho da maldade, né, do crime. Então, a gente precisa validar e entender a importância que uma criança tem na sociedade. Claro que criança deve ser tratada como criança, mas ela não deve ser anulada. Porque olha o que Jesus fala, sabe? Porque dos tais é o reino de Deus. Como é que essas crianças estão sendo preparadas para o reino de Deus? Sabe, muitas das vezes elas são adultizadas, né? Elas querem se vestir como adulto, se comportar como adulto, não tem infância, né? A mãe não deixa sujar o pé, a mãe não deixa a criança colocar a mão ali na comida, fazer aquela bagunça, sentir a textura da comida. Os pais não estão deixando os filhos ser crianças. A pressa dos pais é que as crianças cresçam rápido, é que elas parem de dar trabalho, é que elas fiquem quietas no canto delas e não atrapalhem eles nos seus afazeres. Sabe? Então, se a gente conseguir entender a responsabilidade que nós temos com as nossas crianças, né, com as crianças das nossas famílias, ou até mesmo próximas de nós, as coisas vão mudar. A criança, ela tem sim a pureza, né? Ela tem a sua inocência, mas se as coisas não forem cultivadas de maneira certa, a criança, ela pode deixar de ser criança muito rápido. Ela pode ir por caminhos tortuosos já desde cedo. Então, o que é que você tem ensinado para o seu filho? O que é que você tem passado para o seu filho? Os filhos são herança que o Senhor dá. Então, o que eu faço com essa herança? Porque lá na frente o Senhor vai nos perguntar o que nós fizemos. Nós vamos ter que prestar contas com Deus, né? Da educação que nós demos para os nossos filhos, daquilo que a gente ensinou para eles. Então, leve os seus filhos para o caminho certo, para o caminho que glorifique a presença de Deus. Então, era isso que eu queria passar, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se essa palavra falou com vocês, se você concorda, né? Deixe o seu like aí, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas. Que Deus abençoe. Beijo grande, até o próximo.